Olá, chegou a hora de mais uma ação parlamentar. Tudo bem por aí? Olha só, na edição de hoje vamos falar sobre o Plano Municipal de Educação, que completa 10 anos em 2025, e sobre o novo plano que será elaborado neste ano. Vamos mostrar também como a Comissão de Planejamento Urbano avalia uma frota de ônibus 100% elétrica na cidade. Ainda na Câmara tem informações sobre um projeto de lei em tramitação que busca autorizar o teleatendimento veterinário em São José. E o nosso quadro Nomes da Cidade, com a história de Dr. Rui Dória, que foi médico e político por aqui. Então fique por aí, que você é nosso convidado no programa de hoje. Neste ano, o Plano Municipal de Educação vai completar 10 anos de existência. É ele quem determina os objetivos e as diretrizes para a política educacional da cidade. A construção desse plano é algo previsto em lei federal e precisa ser feita a cada 10 anos. Ou seja, em 2025, um novo plano de educação vai ser elaborado. Na primeira matéria do Ação Parlamentar de hoje, a gente fala sobre o que foi alcançado no plano que está em vigor desde 2015 e também sobre as expectativas do plano que será feito neste ano. Uma década depois de ser implementado, o Plano Municipal de Ensino de São José dos Campos deve passar em breve por uma nova avaliação. Para os vereadores, a revisão é uma oportunidade de identificar os avanços alcançados e os desafios ainda presentes. O Plano Municipal de Educação fala sobre valorização dos professores, isso não aconteceu. A questão da creche avançou, mas creche período parcial, e as mães buscam creche em período integral, o que é uma pena, porque tem muitas mães que trabalham e precisam realmente de escola em período integral. Por outro lado, a escola fundamental avançou em período integral. Então, essa avaliação precisa ser feita para os próximos 10 anos e rever isso que não foi tão bom nesses 10 anos, que não avançaram. O Plano Municipal de Educação orienta um município durante um período de 10 anos. Ele estabelece metas, estratégias e ações para melhorar a qualidade da educação pública local. Essa advogada explica que o PME deve seguir as diretrizes dos planos nacional e estadual de educação. O Plano Municipal de Educação, ele advém do Plano Nacional, né, que advém do artigo 214 da nossa Constituição. Então, a nossa Constituição, no seu artigo 214, ela manda fazer um plano nacional de educação e, dentro desse plano, trazer diretrizes, metas, né, e estratégias para que seja colocado a longo prazo, daí dentro de 10 anos, né, seja aplicado essas metas e essas diretrizes. O documento de São José descreve 10 objetivos: acabar com o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, superar as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade da educação, formar para o trabalho e para a cidadania, promover o princípio da gestão democrática da educação pública, promover a cidade de forma humanística, científica e cultural, investir em educação, valorizar os profissionais da educação e promover os princípios do respeito aos direitos humanos e a sustentabilidade. O grande desafio é o fim do analfabetismo, né, a erradicação, como está lá no projeto, no plano, a erradicação da discriminação. Esses são grandes desafios, porque não depende só de algumas estratégias, né? O tempo, eu digo que o tempo é curto, 10 anos é muito curto para trazer todas as crianças para a escola. O cumprimento das metas impacta diretamente no desempenho da cidade no IDEB, o principal indicador de qualidade da educação básica no país. No comparativo de 2015 e 2023, o desempenho das escolas municipais de São José apresentou uma pequena melhora. Nos anos iniciais, passou de 6,7 para 6,8. Já nos finais, passou de 5,6 para 5,8.
O Plano Municipal de Educação deve sempre acompanhar a realidade local. Então, na medida em que a cidade tem um crescimento populacional ou passa por mudanças econômicas e sociais, ele precisa ser atualizado. Por isso, o projeto é revisto a cada 10 anos e a discussão para que isso aconteça é realizada aqui na Câmara. Como se trata de uma lei, o Poder Legislativo participa de todo o processo. Uma alteração no PME começa com uma avaliação técnica seguida de uma consulta pública. Depois é elaborado um projeto que só entra em vigor se for aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito. A gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado com reuniões com os professores, muitas vezes com conselhos de pais, né? É importante que a gente participe também e escute o que os pais estão falando e os pais têm as suas queixas em relação a isso. E é importante que os vereadores, sabendo do plano municipal, façam esse acompanhamento. A revisão do Plano Municipal de Educação é mais do que um processo técnico. É uma chance de construir coletivamente os caminhos para uma educação pública mais eficiente. Por isso, a participação da população é fundamental. É importante que o gestor, dessa vez, escute e implante aquilo que está no plano municipal, que escute os profissionais, escute os pais, escute a comunidade educadora, né? E que implante, porque não adianta só estar no papel ou colocar como metas e maquiar. Então, é preciso seriedade, né? E a participação de todos, e principalmente depois cumprir aquilo que está escrito. E a Prefeitura finalizou a licitação do transporte público e a expectativa é de que toda a frota da cidade seja composta por ônibus elétricos. Aqui na Câmara, a gente conversou com a Comissão de Planejamento Urbano para avaliar os impactos dessa medida para a cidade e como os vereadores pretendem fazer a fiscalização para garantir a execução e a qualidade nesse serviço. Hoje, quem usa a linha verde já está acostumado com os ônibus elétricos. Mas a novidade é que toda a frota da cidade passará a ser elétrica. Esse é um dos principais projetos para a mobilidade do município, com investimento de R$ 2,7 bilhões. A proposta, além de modernizar o sistema de transporte público, vai torná-lo mais sustentável. E com essa iniciativa de São José dos Campos, além do benefício, né, do nosso clima, para o cidadão, que os ônibus serão amparados com ar-condicionado e outros benefícios, favorecendo o uso do transporte público. Porque nada adianta você ter os 400 ônibus elétricos e manter o uso da frota individual fóssil, né? Então nós temos agora o grande desafio do município é proporcionar a vantagem em utilizar o veículo elétrico e público. De acordo com o contrato de licitação, serão 400 veículos 0 km, com ar-condicionado e tecnologia a bordo, como carregadores USB para celular. A implantação será gradual, com os primeiros 20 modelos sendo entregues até setembro. A frota completa deve estar nas ruas até 2026. Para garantir que os prazos sejam cumpridos, a Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte da Câmara vai acompanhar todo o processo de perto. Tem um contrato que foi altamente divulgado, tem os prazos, tem as quantidades, tem as metas a serem atingidas. Então, nós, vereadores, nós podemos nos pautar por esses diagnósticos e também essas metas. A partir daí, você vai fiscalizando e vendo se todo o contrato está sendo, de certa forma, cumprido à risca. Uma nova licitação ainda será aberta para contratar uma nova empresa para a execução de serviços, como a instalação de 144 carregadores, que serão distribuídos em 8 estações pela cidade. Cada etapa será fiscalizada pelos vereadores da comissão. Nós vamos continuar fiscalizando, sim, até porque tem agora uma licitação para uma empresa que vai cuidar dessa parte, não é? Que é fazer as cabines de carregamento, enfim. Nós vamos continuar fiscalizando porque nós entendemos que a nossa população precisa de um transporte eficiente, de qualidade e com realmente essa constância no atendimento da população. Segundo a Prefeitura, a energia para abastecer os ônibus virá de fontes limpas, como o biogás, gerado no aterro sanitário.
A projeção realizada por especialistas aponta que cada ônibus elétrico deve evitar a emissão de cerca de 118 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera por ano. Com 400 veículos, isso pode representar, na prática, a redução de mais de 47 mil toneladas anuais para a cidade, fator que contribui para o combate às mudanças climáticas, além de trazer benefícios para a saúde pública. Sem sombra de dúvidas, é um passo. Se pensarmos bem, São José está sendo o primeiro município do país a fazer isso. Nós somos 5.400, se não me engano, municípios, então nós temos muito a avançar. Mas já é um exemplo a ser seguido, porque você acaba tendo um ganho, certamente daqui a alguns anos teremos ganho na saúde. Mesmo depois que o sistema estiver operando, o trabalho da comissão continua para identificar pontos de melhoria no serviço. O objetivo é garantir que o sistema cumpra as metas de sustentabilidade e, principalmente, ofereça mais qualidade no transporte público. Sustentabilidade, novos negócios, que a gente chama do emprego verde também para São José dos Campos, e também uma comodidade ao nosso munícipe que ganhará ônibus novos e dentro de uma outra matriz energética. Um transporte público eficiente reflete diretamente na qualidade de vida e bem-estar da população. Acompanhar as demandas, os problemas e os avanços no setor está entre as principais atribuições da Comissão de Planejamento e que defende o tema como uma prioridade. A gente tem essa missão de cobrar da Prefeitura que ela possa, de fato, fazer todo um trabalho em prol da mobilidade com muita responsabilidade. Nós vamos continuar fiscalizando e cobrando da Prefeitura. Primeiro intervalo no Ação Parlamentar de hoje. Não saia daí, que já já a gente volta. Um projeto de lei em tramitação na Câmara busca autorizar o poder público a disponibilizar serviço gratuito de telemedicina veterinária para assistência remota aos atendimentos de saúde dos animais na cidade. O projeto foi apresentado pelo vereador Fernando Petiti e nós vamos conferir mais detalhes na reportagem. A Ana Carolina é proprietária de um hotel para pets. No local, os cães recebem cuidados e assistência enquanto os tutores estão a trabalho ou viajando. Mas mesmo com toda a estrutura, muitas vezes surgem algumas dúvidas sobre como cuidar dos cachorrinhos. E nesses momentos, ela precisa da ajuda de um veterinário. No primeiro momento, a gente sempre fica em dúvida sobre o que está acontecendo com aquele cachorro, né? Então, quando a gente deu uma dor de barriga ou teve algum probleminha na pele, a primeira coisa que a gente começa a pensar é: vou levar no veterinário, o que eu vou fazer para tentar resolver esse probleminha aí que apareceu. Às vezes é mais grave, às vezes é mais tranquilo, né? Então tudo depende, aí a gente trata com a urgência, né? Às vezes é uma coisa um pouquinho mais simples, a gente pode ver um pouquinho mais para frente ou não, né? Então às vezes é urgente, a gente precisa sair correndo atrás do veterinário. E assim como a Ana Carolina, muitas pessoas também precisam do suporte de um médico veterinário. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil possui a terceira maior população pet do mundo, com mais de 150 milhões de animais. Por conta dessa realidade, o vereador Fernando Petiti propôs um projeto de lei que está em tramitação que prevê disponibilizar assistência veterinária gratuita à população. O serviço seria oferecido de maneira remota, utilizando os recursos da telemedicina. Muitas pessoas podem perguntar, mas como a distância vai entender um pouco mais? E ali tem algumas características, né? Vai ajudar tutores idosos que têm dificuldade de levar seu animal para o veterinário, o próprio animal mais idoso que tem já dificuldade de caminhar. Também, né, esses lugares remotos, né, longínquos, você também tem essa oportunidade de atender o animal através da telemedicina. E precisa ter já um cadastro, né, já ter uma ficha sobre o animal. Então, não é aquele atendimento à distância que o veterinário, né, o doutor não conhece o paciente, já tem uma informação prévia. A ideia surgiu após a regulamentação da telemedicina veterinária em 2022.
o que trouxe novas possibilidades para o cuidado com os pets no Brasil. Para o vereador Fernando Petit, iniciativas como esta são fundamentais para ampliar os serviços para os moradores, que muitas vezes não podem pagar pelo serviço. A ideia disso aí é ser gratuito. E também, quando você pensa nisso, a ideia é ajudar tutores em geral, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento. A própria telemedicina, né, para o ser humano, já está ganhando corpo, mas muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Então, quando você traz esse assunto novo, você ajuda o de baixa renda, por ser um serviço público, mas também os veterinários, né, os particulares, as clínicas de São José dos Campos, podem começar a fazer, se já não fazem esse atendimento, quando você transforma uma lei municipal, você dá confiança para a pessoa, para o envolvido, para o profissional envolvido também começar a realizar. A proposta também vai autorizar a Prefeitura a oferecer modalidades como teleorientação e teletriagem. Esta médica veterinária vê a iniciativa como positiva, mas reforça a importância do atendimento remoto ser implementado junto ao presencial, principalmente para casos de emergência ou necessidade de fazer exames e ter um diagnóstico mais preciso. Às vezes ali no detalhe, conversando com o responsável ali do animal, ele pode relatar alguns sinais clínicos, né? Como o animal apresenta vômito uma vez por semana. Isso não é normal. Então a gente já orienta a trazer para uma consulta presencial para a gente estar avaliando o animal ali fisicamente, às vezes precisa fazer exame complementar, como exame de sangue, um ultrassom, para a gente diagnosticar e tratar adequadamente o animal. Se aprovado, a expectativa é que o projeto possa contribuir com a melhoria no cuidado com a saúde e bem-estar animal, além de promover a acessibilidade ao tratamento. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, pode encontrar uma telemedicina que seja mais em conta do que você levar o seu cachorro para o veterinário. Então você tem várias oportunidades, várias frentes que você pode estruturar e melhorar o atendimento, ampliar o atendimento para os pets e trazer uma certa tranquilidade para os condutores. É uma forma de também ofertar informação para o público, né, que não tem muito, não sabe nem que é uma zoonose, né? Então, acho que seria importante, sim, né? Uma ferramenta importante por esse lado. Mas lembrando que a prevenção é feita por meio de vacinação, né? Mantendo o animalzinho no ambiente limpo. Última parada aqui no Ação Parlamentar e na volta tem o nosso quadro Nomes da Cidade. O quadro Nomes da Cidade de hoje vai contar a história do Dr. Rui Rodrigues Doria. Ele foi um médico especialista no tratamento da tuberculose aqui em São José dos Campos. Ele também esteve envolvido no cenário político da cidade. Hoje ele dá nome a uma escola que fica na zona norte do município. Quem passa despercebido nem pode imaginar, mas sabia que o nome Rui Doria eterniza alguns espaços públicos da cidade? Uma escola, um prédio e uma rua de São José dos Campos recebe o nome dele. Para aqueles que não conhecem essa figura pública da nossa cidade, Rui Doria foi um médico e político que deixou um legado para São José. Nascido em Limeira, no interior de São Paulo, em novembro de 1897, Rui Doria formou-se em medicina e veio para São José dos Campos, onde ganhou destaque como cirurgião. Teve uma atuação marcante na medicina sanatorial, essencial na época em que a cidade era referência no tratamento de tuberculose. Não se sabe muitos detalhes sobre a vida dele, o que nós sabemos é que ele se formou em medicina no Rio de Janeiro e no ano de 1925, então completando agora 100 anos, né, ele veio aqui para São José dos Campos. Nesse período, então, ele clinicou, ele chegou a abrir uma clínica para ele e em 1934 ele inaugurou o seu próprio sanatório, né, o Sanatório Rui Doria. Durante as décadas de 1940 e 1950, Rui Doria trabalhou ao lado de grandes nomes da medicina local, como Nelson Dávila, em uma época marcada por desafios
e avanços significativos na área da saúde. O Rui Dória, ele se destacou muito pelos seus atos cirúrgicos, né? Ele era um médico cirurgião também, então ele fazia esse atendimento nas clínicas, ele fazia o atendimento no próprio sanatório que ele tinha, e ele era muito considerado pela intervenção cirúrgica que ele fazia, que se chamava pneumotórax, né? Que era uma das várias intervenções que existiam nessa época do tratamento da tuberculose, porque você não existia realmente nenhuma cura assim, para a doença, né? Mas a trajetória de Rui Dória não se limitou à medicina. Ele também se destacou na política de São José dos Campos. Com uma visão progressista, assumiu por 3 meses o cargo de prefeito e, em seguida, tornou-se presidente da Câmara Municipal. Nós tivemos um período muito longo quando a cidade era considerada uma instância climatérica, ou seja, uma instância para tratamento da doença, principalmente da tuberculose, e ele foi um desses vários médicos até que também foram nomeados como prefeitos. Infelizmente ele ficou pouco tempo, não ficou nem 3 meses no cargo, mas foi assim muito importante para ele também ter sido considerado e nomeado médico-chefe aqui de São José dos Campos, dessa instância climatérica, e ele atuou muito também como vereador. De 1948 até 1959, ele foi eleito, então, sucessivas vezes, também foi presidente da Câmara. Então, ele realmente teve uma importância não só nessa vida médica, mas também nessa área política da cidade. Rui Dória dedicou a vida à medicina e à política com grandes feitos para a cidade. Em 1966, faleceu em decorrência de um acidente de carro. Com a sua morte, São José perdeu não apenas um médico brilhante, mas um líder que marcou para sempre a história do município. O que se sabe é que ele ia muito para São Paulo, ele fazia muitos cursos também, e em algum momento, na década de 1960, ele sofreu um acidente de carro, ele fraturou o fêmur, e isso contribuiu para que a saúde dele fosse deteriorando até que ele faleceu aqui em 1966. Nós sabemos que isso também teve um impacto muito grande na cidade, porque muitas pessoas ou tinham sido tratadas por ele, ou conheciam pessoas que tinham sido tratadas por ele, né, nesse período do sanatorial. Então, ele teve um sepultamento público, o corpo dele foi velado na Câmara, então você teve todo esse ritual de realmente reconhecimento, né? Tanto é que ele faleceu em 66 e já em 1967 foi dado o nome dele para uma rua aqui de São José, e depois, posteriormente, que a escola também foi nomeada em homenagem a ele. Hoje, o nome de Rui Dória está presente no cotidiano dos joseenses, estampado na memória coletiva de uma cidade transformada por tamanha dedicação. Um exemplo claro de como uma vida de serviço ao próximo pode impactar uma comunidade para sempre. Você vendo algumas revistas, alguns jornais na época, você via como que ele era tratado. Então existem vários relatos de pessoas que falavam assim que ele era um apóstolo, que ele não se importava com nada além do avanço da ciência. Então existia quase que um culto à pessoa dele aqui na cidade. O programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia em mais uma edição do Ação Parlamentar. Convido você a acompanhar todas as produções da TV Câmara no nosso YouTube, em TV Câmara SJC. Até semana que vem.